começar a eletrólise? A eletrólise é 3 aulinhas de eletrólise. A eletrólise, eu acho ela mais fácil que a pílise. Porque na eletrólise eu tenho que pensar menos. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer a reação global, mas eu tenho que pensar menos. Só para lembrar, a pilha é a reação química que produz a corrente elétrica, certo? Então, você tem 2 eletrodos metálicos ou não, você liga eles e aí vai surgir a corrente elétrica. A eletrólise é o contrário. É a corrente elétrica que vai provocar o surgimento da reação. Então, é um processo ao contrário, extremamente usado pela indústria. Então, a indústria utiliza muito eletrólise para produzir metais, para produzir gases, gás hidrogênio, gás oxigênio e etc. São 2 tipos de eletrólise. A ígnea, que é a que a gente vai ver hoje, que não tem água, é aquecimento até fundir a substância, depois passa a corrente elétrica e ocorre a eletrólise. Então, essa é a eletrólise ígnea, sem água. E aí, a semana que vem, a eletrólise com água. São 2 tipos que tem e que a indústria utiliza. Então, vamos organizar. Organizar a teoria. Primeiro, Kral continua valendo? Sim. O mesmo Kral continua valendo. Cátodo reduz, anodoxida, continua valendo? Continua valendo. Só tem uma diferença para a pilha, que é a troca do sinal do polo. Lá na pilha, o cátodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo é negativo. Só isso. Lá na pilha, o ânodo é negativo. Na eletrólise, o ânodo é positivo. Só essa troca. Aqui temos uma vantagem em relação à pilha. Na pilha, eu tenho que pensar na voltagem para saber quem reduz e quem oxida. Aqui não. Aqui é os cátions descarregam no cátodo, que é o polo negativo. Os ânions descarregam no ânodo, que é o polo positivo. Então, aqui nós não temos que pensar. Nós temos que saber a teoria. Os cátions vão serem reduzidos no cátodo. Os ânions vão serem oxidados no ânodo. Vai mudar isso algum dia? Não. Então, não tem que pensar. Quem vai para quem? Aqui eu coloquei um resumo das reações que ocorrem no cátodo. Então, eu tenho metais com carga 1, que são reduzidos. Metais com carga 2, que são reduzidos. Metais com carga 3, que são reduzidos. Todos os metais, quando reduzidos, ficam sozinhos. Como assim, professor? Ficam sozinhos. X. Cuidado com o hidrogênio. Primeiro, que o hidrogênio não é metal. E segundo, que quando ele for reduzido, ele não fica sozinho. Então, essa é a única reação que eu tenho que tomar cuidado. Ela não vai aparecer na eletrólise ígnea. Ela vai aparecer na eletrólise aquosa. Mas eu já coloquei no resumo.
Então, aqui são as reações que vão ocorrer no cátodo. Por exemplo, você pega o cálcio, apareceu o cálcio. Então, você já sabe que a reação é essa. Cálcio sendo reduzido a cálcio metálico. E assim por diante. Então, você só vai encaixar o nosso metal na eletrólise ígnea aqui, num desses três. No ânodo, eu tenho os da 7A, que são oxidados sempre desse jeito aqui. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, cloro, que aparece bastante aqui. Então, cloro. Você só vai trocar o X pelo cloro. Então, a reação é a que está aí. Você só troca o X pelo símbolo do elemento. Parece bromo. Você vai trocar o X por Br. Então, todos da 7A são oxidados desse jeito. O oxigênio extremamente importante. Não aparece mais ninguém da 6A. Ele é importante por causa da bauxita, que é a produção de alumínio, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. E a última reação, que é a hidroxila se oxidando, só que essa só na aquosa. Essa não aparece aqui. Aqui vai aparecer do oxigênio, mas da hidroxila não. Essa vai ficar para a semana que vem. Que é uma reação que tem que decorar para a Unesp. Para a FUVEST caiu e ele deu a reação. Para a Unicamp caiu e ele deu a reação. Para a Unesp ele não dá. Mas só iremos usar a semana que vem. Certo? Então, gente, o resuminho está super bem feito. Tem mais a apostilinha que eu passei para vocês do bimestre passado. Tá? Tem mais a apostilinha que eu passei o bimestre passado. Que vocês podem ler. Só que o meu resuminho está melhor que a apostilinha. Então, lembre, que no cátodo serão essas reações que estão aqui. No ânodo serão essas reações que estão aqui. Ou seja, é tudo decoradinho. Como é que funciona a eletrólise híbrida? Então, você põe lá as cubas, põe os eletrodos e põe a substância. Aí você aquece até fundir, ou seja, até o sólido virar líquido. E aí você vai passar a corrente elétrica. O que nós temos que fazer? Aprender a montar as reações. No cátodo, no ânodo e a global. Beleza? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Eu vou pegar minha vaquinha, já que vocês não falam. A vaquinha vai falar. Dúvidas? Cadê sua vaca? Ah, Minha vaquinha. eu tenho uma vaca também, sabia? Ah, é? Mas a sua A é minha, comum. a minha da La Creme. Ah, é? Essa aqui eu ganhei dos meninos. De tanto eu falar vaca na aula, eles me deram na formatura. Eu acho que eu vou colocar no meu quarto a vaca. É, então sai daqui, ó. Minha vaca. Vamos lá. Bom, vamos fazer 4 eletrólises. As duas mais importantes, item A e item C, que é o do cloreto de sódio e da bauxita, hidróxido de alumínio. Então, vamos lá. Bem devagarzinho. Certo, gente? Então, vamos lá. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, vamos understand como é que funciona. Repito, é tudo decoradinho, tá? Então, primeiro passo,
Primeiro passo, vamos aquecer, que é o símbolo do delta, e passar a corrente elétrica. Então, formaremos os íons Na+, Cl-. Aí vamos, cátodo. Para o cátodo vão os metais, ou seja, os cátions. Então, encaixa lá na teoria, Na+, mais um elétron dando Na. Para o ânodo vai o ânion. Sério. Encaixa na teoria que eu falei. 2Cl-, troca lá o X por Cl, dando Cl2 mais 2 elétrons. Agora vem o X do problema. Para fazer a global, o que é que tem que sumir quando a gente soma as reações? Então, quando a gente somar as 3 reações, isto aqui vai ter que sumir. Tudo bem? Então, você vai. Primeiro, sumir com os elétrons. Aqui tem um elétron, aqui tem 2. Então, multipliquei a primeira por 2. Para sumir o elétron. Aí tem que sumir o Na+ e o Cl-. Então, vou multiplicar a de cima por 2. Agora, sumiu o Na. Sumiu o Cl. O que sobrou? 2NaCl, 2Na mais Cl2. Ou seja, na eletrólise do sal de cozinha, a gente obtém sódio metálico e gás cloro. Então, é por isso que isso é importante para as indústrias. Porque a gente produz metais e gases que são utilizados para um monte de coisa. Alguma pergunta? Perguntas? Por enquanto, não. Eu conservo sempre ali 2NaCl. Como assim conserva? Não entendi essa parte antes, sendo que você cortou tudo. Então vamos lá. Vamos apagar tudo. Tá. Então primeiro eu vou abrir o NaCl. Tá. Aí eu vou montar o cátodo, que é o cátion, e o ânodo, que é o ânion. Agora, o que é que tem que sumir? É isso que você tem que entender, Lulu. O que tem que sumir é isso aqui. Sempre o que está antes da flechinha na eletrólise tem que sumir quando você somar as 3 reações. Você vai somar todas as reações. Então, vamos lá. Primeiro eu vou sumir com os elétrons. Só que aqui tem 1, aqui tem 2. Tudo bem? Sim. Então, vou multiplicar aqui por 2. A reação inteira. Sumiu o elétron. Para sumir o Na, não tem 2 aqui, ó? Na segunda. Então, tem que multiplicar por 2 aqui. Aí sumiu o Na, porque tem 2. Sumiu o Cl, que tem 2 aqui, 2 aqui. Aí você copia o que sobrou. Depois que você sumir com esses 3 aqui, ó. Depois que você sumir com isso aqui, aí você copia o que sobrou. O que sobrou? 2NaCl da primeira reação. 2Na da segunda e Cl2 da terceira. Entendi, eu não prestei atenção ali em cima. Uhum. Eu achei que fosse só o cátodo e o ânodo. Não, tem que somar as 3. Agora vamos Tá lá. bom. Obrigada. CaBr2. Então você vai abrir. Aqui vai destrocar as cargas, vai ficar Ca mais 2. 2Br-. Não pode esquecer de balancear, não pode esquecer de colocar esse 2 aqui no balanceamento.
Senão vai errar tudo. Aí vamos lá. Para o cátodo vai o cátion. Ca mais 2. Mais 2 elétrons, dando Ca. Para o ânodo vai o ânion. Tudo isso, gente, está no resuminho aqui de cima. Reações do cátodo, que seria isso aqui agora, ó. Estamos aqui. Reação no ânodo, que é só trocar o X pelo Br no caso. Então, eu fiz um resumo para vocês sempre consultarem e olharem o que é que vocês têm que fazer. Agora que vem a parte principal. O que é que tem que sumir? Sempre é essa a pergunta. Sempre tem que sumir isto aqui. É o que está no cátodo no ânodo antes da flechinha. Os elétrons já estão sumindo. O cálcio já está sumindo. Esse é mais fácil que o outro. E o Br já está sumindo. Então, nem precisei multiplicar por nada. Só copiar o que sobrou, CaBr2. Então, essa eletrólise produz cálcio, metálico e gás brônico. Uma das É eletrólises... quase igual ao bimestre passado, né? Não, essa é mais fácil porque você não tem que pensar na voltagem. Tem bastante... Ah, sim. Só que no bimestre passado eu tinha 2 reações e a global. Aqui eu vou ter 3 hoje, na semana que vem eu vou ter 4. E aí entra água. Ah, pare. Não, é só organizar. A eletrólise mais famosa é da bauxita, para produzir alumínio, que todo mundo sabe que é extremamente importante. Então, a L2O3, primeira coisa. Aquecer, passar corrente. Não pode esquecer de trocar as cargas e balancear. Então, fica a L mais 3, 2 vezes, porque tem 2 aqui. O menos 2, 3 vezes. Então, se esquecer de balancear, vai errar tudo. O alumínio vai para o cátodo, que é o cátion. E aí você vai olhar lá no resumo como é que é a reação do oxigênio. Está aqui, ó. Ninguém precisa inventar. Está aqui, ó. 2O menos 2 dando O2 mais 4 elétrons. Então, ela está no resumo de vocês que eu fiz. Então, vai lá. 2O menos 2, O2 mais 4 elétrons. Essa vai dar trampo. Porque aqui eu tenho que sumir com isso. Para sumir com os elétrons, já vai começar a dar trabalho. Eu tenho que multiplicar a de cima por 4 e a de baixo por 3, para ficar 12 e 12. Então, sumir com os elétrons. Para sumir com o alumínio, eu multiplico a primeira por 2. Aí eu fiquei com 4 alumínios, 4 alumínios. Fiquei com 6 oxigênios, e aqui embaixo já tem 6 oxigênios. Agora você copia o que sobrou. Então, sobrou 2Al2O3, 4 alumínios e 3 oxigênios. E essa eletrólise é importante porque você produz alumínio para fazer latinha e gás oxigênio. Então, uma eletrólise extremamente importante. Tá? Eu procurei colocar vários exemplos, né? Porque isto é só teórico. Então, a gente fazendo os exemplos fica mais fácil. Coloquei mais uma do oxigênio aí, só para a gente poder brincar e não esquecer a reação. Tá? Então, conselho, antes de a gente fazer eletrólise aquosa, estudem bastante eletrólise ígnea, para poder
ficar bem antenado na eletrólise aquosa depois. Certinho, gente? Vamos fechar.